partir de agora, você ouve Conectados Music. Apresentação com o produtor e compositor Cristiano Costa. Olá, olá, bom dia a todos. Nós estamos começando mais um programa Conectados Music e eu espero que nós tenhamos um ótimo programa. E eu gostaria de dar um oi para todos que estão aí conectados conosco. Mas para nós começarmos o nosso programa, nós vamos buscar a presença de Deus com oração. Eu convido a você, onde você estiver, a levar os seus pensamentos ao céu, para que nós possamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, nós estamos agradecidos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para esse programa, para falar sobre um tão importante assunto. Pedimos que venha continuar conosco e abençoar todos os louvores, nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje também, os nossos ouvintes, onde quer que estejam, que todos possam ser agraciados por Ti. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, nosso programa é de música e nada melhor do que começarmos com música. Então vamos ficar com o Grupo Revoz, com a música Rio Cristalino. Amém. Ouvimos aí Grupo Revoz com a música Rio Cristalino. FM Falando de Música. E agora nós vamos iniciar o nosso FM de hoje. E para nós iniciarmos, eu gostaria de convidar os nossos participantes de hoje, né?
Gostaria de dar um oi aí para Ulisses, para o irmão Rodney e também para a Bianca. Bom dia, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Bom dia, Ulisses. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa da Rádio Conectados. Maravilha, maravilha, pessoal. A gente gostaria que vocês se apresentassem rapidamente, né? Para quem não conhece aí, eu gostaria de colocar aqui na ordem que está na minha tela, começando com o Ulisses, depois o Rodney e por último a Bianca. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou cantor e compositor, tô aqui participando do programa junto com o Cristiano na parte de relações públicas. Verdade, tá aí na equipe do Conectados desde o começo, né? Da rádio, aliás, na equipe do Conectados Music. É tanto conectado que a gente faz confusão, né? Maravilha, Ulisses, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Rodney, sua vez. Graça e paz. Bom, para os que não me conhecem, meu nome é Rodney, eu me considero um missionário voluntário, um apaixonado pelo Evangelho, por Jesus Cristo, e é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Maravilha. E agora chegou a vez da Bianca. Bianca, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos que estão nos acompanhando. Eu falo aqui de Curitiba, também faço parte da equipe do Conectados e é um prazer estar aqui nesse momento. Maravilha, maravilha, pessoal. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante, né? Um assunto bem importante aí, relacionado a dom versus talento. E para nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de começar perguntando aqui para o irmão Rodney. Rodney, qual a diferença entre dom e talento? Bom, Cristiano e queridos ouvintes, a diferença ela é muito tênue, né? Muito sutil e pode até nos levar a imaginar que são palavras sinônimas, embora com muitas semelhanças, dom e talento, eles falam de duas perspectivas, de dois pontos, né? O dom é uma qualidade inerente de alguém que nasce com aquela determinada aptidão, é um dom específico. Pode ser revelado durante a vida ou não, muitas pessoas têm dom e não se revelam tendo esse dom. Muitas pessoas têm dons, possuem dons, mas elas os desconhecem, por falta de talvez um autoexame, de uma autorreflexão, ou por estar sempre na zona de conforto. Agora, o talento, diferente do dom, você não nasce com ele, você o constrói, você cria, você desenvolve. Então, eu, por exemplo, que sou um péssimo cantor, se eu me aproximar de vocês que têm o dom da música, quem sabe eu posso desenvolver o talento, né? Com e certeza. Um dia poder fazer um solo. Eu estou com 48 anos e até hoje eu não tive coragem de cantar um hino solo nas nossas igrejas. Mas isso não impede que eu desenvolva esse talento caso eu me dedique a ele. Verdade. E a gente conversando um pouco antes de iniciar o programa, a gente comentou também sobre uma outra palavra interessantíssima que também está relacionada a essas duas, que é a questão da vocação, né? Como é que é essa questão de vocação, irmão Rodney? Então, Cristiano, isso é interessante porque a vocação, quando fala de talento e dom, devemos inserir a vocação no contexto, porque vocação é uma palavra latina que significa chamado. Então, o vocacionado, ele tem dons e ele aceitou o chamado, então ele desenvolve isso de uma maneira muito latente, de uma maneira muito visível, e essa vocação vai fazer a diferença na vida daquele que está desenvolvendo o talento ou daquele que foi agraciado com um dom específico. Aqui, por exemplo, vocês, além do dom, vocês mostram e demonstram vocação para fazer um programa hoje, aos domingos, às 10 horas e 30 minutos. Isso é um exemplo de vocação. Vocês são pessoas vocacionadas, porque senão vocês não estariam aqui. Então não bastaria apenas o dom musical que vocês têm. Vocês precisam de vocação. E o que trouxe vocês aqui nesta manhã, sem dúvida nenhuma, é a vocação. Vocês aceitaram o chamado. Vocês são pessoas vocacionadas, por isso estão aqui. Interessante, muito interessante. Agora, uma outra pergunta que a gente pode abrir aí para quem quiser responder, para o Ulisses, para a Bianca, que também está participando com a gente. É possível desenvolver o talento da música a ponto de se tornar um exímio músico,
aquele músico assim, concertista, aquela pessoa assim que se destaca, é possível ele desenvolver o talento? Lembrando que talento não é dom, né? Não é aquilo que você nasce, é aquilo que você desenvolve ao longo da sua vida. O que vocês acham, pessoal? Cristiano, vou responder essa. Com certeza é possível. Com certeza é possível. Com dedicação e com estudo, você pode chegar basicamente aonde você quiser, né? Mas exige muito esforço e tipo, você tem que ter muita perseverança também. Porque é um processo e você enxerga os resultados, entendeu? Você leva anos para você enxergar os resultados. Verdade. Mas que é extremamente compensador. E que a evolução acontece dia só enxerga quando a gente olha anos atrás, vê o quanto que a gente desenvolveu. Então, Ô, Bianca, desculpe te interromper, Bianca. A gente tá tendo uma dificuldade de te entender um pouquinho. Se tiver como você aproximar da fonte de sinal, eu acho que vai melhorar o sinal para nós. Mas a gente pode entender alguma coisa que você falou relacionada a que a gente chega onde a gente quiser com a dedicação, com o esforço, né? E assim, esse resultado a gente vai ver com os anos, né? Com o passar dos anos a gente vai vendo os resultados, né? Pode continuar falando, perdoe por te interromper. Que pena que tá falhando aí a internet. Agora tá dando para ouvir melhor? Está dando para ouvir, sim. Legal. Bom, eu comentei que é um processo que leva bastante tempo, leva muito tempo para você conseguir enxergar os resultados, né? Então precisa ter muito esforço, né, da nossa parte e perseverança também, da gente não desistir para a gente conseguir chegar num nível mais avançado, né? Exige tempo e dedicação, estudo. Com certeza, com certeza. Então é possível sim, gente, né? Mesmo aquele que não nasceu com aquele dom, mas ele dedicando, ele se esforçando, tendo foco na vida, né? E trabalhando em prol, sabendo aonde quer chegar, com a graça de Deus e com o seu esforço, a pessoa pode chegar, né? Com certeza. Agora, lá vai outra pergunta. Para alguém que gosta de música, mas sente que não tem o dom, qual é o mais recomendado para que ela desenvolva o talento da música? O trabalho vocal ou o instrumental? O que vocês acham? O que é mais fácil para a pessoa que não nasceu com dom desenvolver? Deixa eu responder essa daí, Cris. Olha só, eu acredito, eu não sei se isso vai valer para todo mundo. Tô colocando na minha visão. Na minha visão, o instrumental pode tornar um pouco mais fácil. Um programa atrás, a gente fez até uma brincadeira com a flauta doce. Sim. Vai pegar a flauta doce para aprender? Então, eu acredito que seja até melhor, porque você começa a ouvir mais, né? Você identifica melhor os sons, porque o instrumento em si, ele vai replicar de fato aquilo que você está fazendo. Existe lance de afinação do instrumento? Existe, o professor vai ajudar isso e tudo mais, mas na hora que você toca, você sabe, literalmente, você olha para a partitura, representa isso no instrumento, você tá vendo aquele mesmo som que tá lá, que tá escrito. Já na voz, eu acho às vezes um pouco mais complicado, que a voz exige um monte de relações, né? Um bom dia, às vezes, aquecimento, ter uma boa alimentação, às vezes um cuidado com a voz, respiração, tudo. Tá habituado já a conseguir ouvir. Se você for buscar isso todo dia, às vezes é bom você somar o vocal com o instrumental. Verdade. Pra ajudar com essa afinação. Porque senão fica difícil, né? Aquelas pessoas que não nasceram com o dom, você já nasceu, já abre a boca, já começa a cantar. Ou pegou o instrumento, tirou o som de primeira. Essas pessoas precisam todo dia estar ali, como a Bianca falou. Tá batendo ali todo dia, treinando e tal. E o vocal, às vezes, pode até influenciar um pouco pro lado, pra deixar a pessoa um pouco triste, né? A pessoa vê, parece que não tá dando resultado. Então, às vezes, eu acho melhor pegar o instrumental primeiro, desenvolver, aí depois ir conseguindo. Vocês permitem Permito? Vocês permitem uma sugestão aí de quem não é músico, né? Opa. Eu imagino que tudo começa com o desejo, né? Verdade. Se eu não tiver o desejo,
e muitas vezes eu tenho inveja, mas não tenho desejo, né? Eu queria ser um músico como a Bianca, eu queria tocar violoncelo como a Bianca, eu queria tocar um contrabaixo. Eu não esqueço de um congresso, Cristiano, que nós participamos em Belo Horizonte, eu vi você tocando Sim. contrabaixo, eu falei, nossa, se eu trocasse contrabaixo igual o Cristiano. Então, muitas vezes eu tenho aquela inveja, mas não tenho desejo. Então, eu penso que tem que começar com o desejo. Eu quero ser músico, eu tenho esse desejo no coração, que muitas vezes eu falo, eu não tenho o dom, mas eu não movi uma palha para que esse dom surgisse ou para que o talento fosse desenvolvido. Eu fico só no desejo, né? E na nossa vida cristã isso acontece com a música e com outras coisas. Eu queria pregar, eu queria poder evangelizar, eu não tenho o dom de evangelizar, eu não tenho o dom. Então isso muitas vezes é uma desculpa para que eu continue na zona de conforto, sendo um peso morto dentro da igreja. Verdade, verdade. Muito bem colocado. Eu concordo muito com o que o Rodney falou. Principalmente também, o meu pai fala muito isso, porque ele deu aula, né, por muitos anos, voluntariamente, né, para crianças da igreja e tudo mais. E o que ele mais fala, assim, que faz diferença, que faz realmente as crianças irem para frente e desenvolverem, não só crianças também, como adultos, que ele já deu aula também, é o interesse realmente. Faz uma diferença, assim, enorme. Com certeza. E agora tem um detalhe aí que foi colocado, a gente até vai discutir um pouquinho mais sobre isso aí. Eu lembro que teve um irmão que uma vez me perguntou. Esse irmão, ele não tinha o dom da música, ele gostava, né? Ele até tinha aprendido a tocar um instrumento. E ele, muito amigo meu, chegou... Irmão, Cristiano, é o seguinte, eu sou muito desafinado. Como é que é o problema do desafinado? O problema dele tá no ouvido? Onde que tá o problema do desafinado, né? E aí a gente vai explicando, né? Não, irmão, o problema não é o ouvido em si, né? Mas é a percepção que a pessoa tem. A pessoa ouve o som, mas há uma dificuldade dele fazer aquele ajuste na corda vocal para ele conseguir reproduzir aquela frequência, aquele som que ele ouviu, aquele som que é necessário, né? Então, isso comentando ainda sobre o que o Ulisses falou, sobre a questão da música instrumental ou questão da música vocal. Então, a instrumental ela tem uma precisão maior, né? Ainda mais dependendo do instrumento, nós vamos falar mais na frente sobre os instrumentos mais recomendados também. Então, dependendo se você tem um instrumento que é um pouco mais precisa a resposta, que tem um comando mais preciso, mais fácil, a pessoa desenvolve melhor, né? E se a pessoa que não tem o dom quer desenvolver o talento da música, ele entra na música vocal, talvez ele vai encontrar um desafio um pouco maior, né, de conseguir educar esse instrumento que é a nossa voz, né? E se a gente for olhar, é um cálculo assim milimétrico, são milímetros que são ali variados na corda vocal para que você faça um dó, um sol, uma nota diferente. Então realmente é uma precisão assim muito grande para que você consiga cantar afinado, né? Então isso pode ser um desafio muito grande para quem não tem o dom da música. Ia comentar, Bia? Cristiano, Sim. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é que isso pode ser um pouco diferente quando se trata de crianças, né? Sim, com certeza. Eu acho que os adultos, eles aprendem de uma forma diferente das crianças. E se a gente fosse pensar em como a gente poderia contribuir para uma geração de músicos bons na nossa igreja e tal, que tem um ouvido legal e tal, eu acho importante começar esse trabalho desde agora. Desde agora, digo, com as crianças, né? Quando elas são pequenas. E na questão da de ser melhor com instrumentos, né? O vocal, com crianças, eu acredito que funciona melhor o vocal, mas junto com o instrumental também. Mas vou explicar melhor isso daí. Como que aconteceu comigo e também com os outros alunos da minha classe, quando eu tinha 7 anos de idade, no conservatório de música. Como eu já tinha uma noção de música e tudo mais de casa, que meu pai me ensinou e tudo mais, então para mim já foi um processo mais fácil, eu já tinha um ouvido e tudo mais. Mas eu digo pelos meus colegas que lá, né, no geral, os professores, eles ensinavam a flauta doce para as crianças e para ter o primeiro contato ali com a música e tudo mais,
Mas aliado a isso, tinha o coral, né? Tinha o coral, uma regente maravilhosa, super didática, que sabia lidar muito bem com criança. E ela ensinava realmente as crianças a cantar. E isso desenvolve, né? Contribui muito para desenvolver a afinação, o ouvido das crianças. Então, isso, no momento que você vai pegar o instrumento que você realmente quer estudar, dali 1 ano, né, mais ou menos, já vai ser muito mais fácil. Com muito certeza. mais fácil mesmo. Foi feita uma base, né, Bianca? Uma base bem sólida. Com certeza. E, inclusive, assim, a gente acabou que entrou no assunto da próxima pergunta, e eu já vou fazer ela pra gente continuar nesse assunto de educação infantil ou educação de adultos. E a pergunta é a seguinte: sabemos que a época ideal para aprendizado, isso de qualquer coisa, é na infância, né? Na infância e na juventude é mais fácil. Claro que na infância ainda torna-se mais fácil que na juventude, né? Mas é possível alguém desenvolver o talento da música fora dessa faixa etária? Quer dizer, eu não sou mais criança, nem adolescente, nem jovem. Eu já sou aí, já tenho uma certa idade, eu sou um adulto, já estou na terceira idade, que seja. É possível eu, nessa idade, aprender música? Essa é a pergunta. Quem que vai responder pra gente? Posso continuar falando? Continua, desculpa ter te interrompido. Pode. Fala aí. Não, imagina. Mas é porque eu me empolgo quando se trata desse assunto, porque é o seguinte, com certeza é possível. E sabe o que faz tudo ser mais fácil? Eu tenho aprendido, né, sobre isso, que tudo o que é mais fácil para as crianças, tudo, né, o aprendizado das coisas, a principal razão é porque as crianças, elas não, elas aceitam a repreensão, entendeu? Elas aceitam a correção das coisas, e elas são destemidas, elas não têm vergonha, claro, né, que cada criança é de um jeito, e tem umas que são mais tímidas, outras mais extrovertidas, mas tipo assim, a criança, ela tem isso, sabe, ela não tem essa preocupação de, os outros vão me ver errar, sabe? Com certeza. É muito simples, né? Ela é muito simples, né? Ela tem inerente nela aquele pensamento que errar é humano, mas se ela foi ali pra fazer uma coisa, ela vai fazer, né? Com certeza. Então, o problema de quando nós vamos crescendo é que vão se criando muitas barreiras, né, na nossa vida. E se a gente não trabalhar essas barreiras quando a gente vai aprender um instrumento, quando a gente vai desenvolver alguma coisa, pode ser em outras áreas também, a gente vai ter muito mais dificuldade, vai se levar muito mais tempo. Verdade. É que nem aprender uma língua também, né? Com certeza. Se você tiver vergonha de falar, você vai ter não vai falar nunca, né? Não vai falar nunca. É verdade. Se você não arriscar falar, mesmo às vezes errando, tropeçando aqui, não vai conseguir falar. Deixa Interessante. eu fazer um acréscimo. Sim. Olha só, eu sou daqui a pouco professor, né? Eu faço matemática na faculdade, faço bacharel e licenciatura em matemática. Música e matemática são algo que andam sempre de mão dadas, né? Como se fosse a mesma coisa. As pessoas que apresentam dificuldade em matemática, normalmente são pessoas tão mais velhas, né? E elas falam sempre a mesma coisa com relação à música. Isso é muito difícil, eu não consigo entender. A Bianca falou uma parada que é muito importante. A música, matemática, inglês, português, francês, italiano, todas elas são um idioma. É uma linguagem. Você precisa dominar a gramática dela, você precisa dominar a ortografia dela. E quando a gente olha muito pra isso, a gente fica até assustado, né? Porque isso tem muita regra, tem muito isso, tem muito aquilo. Só que quando a gente olha pra música e pra matemática de uma forma como a criança vê, por que a criança aprende tão mais rápido? Além do fato dela ser destemida. A criança aprende muito por exemplo, ela fixa muito as coisas, né? Quando a gente olha pra história, né? Quando a gente olha pra Napoleão, o Maquiavel, eles nos livros, eles falam uma frase muito incomum, que é assim: dê-me as crianças até 7 anos e eu vou dominar o mundo. Por que ele dizia isso?
porque elas como se fosse um livro em branco, né? É mais fácil de escrever alguma coisa. Mas isso não quer dizer... Isso serve pro tio Rodney, que ele tava comentando com a gente que eu tenho vergonha de fazer um solo, ainda não consegui. Existe esperança pro pessoal que é mais velho também. Os professores precisam lidar com o pessoal mais velho como se estivesse lidando com uma criança. Em que sentido? No sentido de ensinar na parte cognitiva. Dele aprender como se ele estivesse começando a falar de novo. Eu tô aprendendo a falar português. O mesmo jeito que você aprende a falar português é o jeito que você vai aprender a falar inglês. Vai entrar de uma forma muito natural. Isso serve pra música, isso serve pra matemática. O professor tem que identificar isso. Existe 4% da população que sofre de amusia, né? Tipo, pessoa que não consegue entender tal. Eu tenho um sobrinho que ele tem déficit de aprendizado. Então ele não consegue aprender a ler e a escrever. Ele tem a idade da minha irmã, tem 12, 13 anos. Ele não conseguiu aprender a ler e escrever ainda. Por conta dessa dificuldade. Só que quando eu sentei um dia com ele, fiz uma abordagem diferente da abordagem convencional que os professores na escola fazem, ele conseguiu aprender coisas que ele nunca tinha conseguido aprender na escola. Então, o professor... isso é pra você, hein, Bianca. O professor de música tem que perceber isso daí. Cada aluno é um mundo, é individual. Eu sei que na hora da aula ali a gente não consegue parar pra prestar atenção em tudo. Mas preste atenção no individual, leva pra casa, pensa e marca um dia com o aluno, tenta ensinar isso pra ele, faz um masterclass, sei lá, alguma coisa pra dar um reforço, que eu acho que vai dar resultado. Tanto pra qualquer idade. Pra qualquer idade mesmo. Com certeza. Rodney pediu a palavra. Rodney, comenta aí pra nós. Quero agradecer o Ulisses aí pelo incentivo, viu, Ulisses? Muito obrigado. Agora, a Bianca e vocês, e o Cristiano também, vocês comentaram algo sobre a segurança da criança e a insegurança do adulto, ou o medo que o adulto tem do fracasso ou da crítica. A criança, ela não tem, ela é muito simples, ela não tem isso na sua mente, né? Errar para ela é algo que faz parte do aprendizado, e para o adulto errar é algo vexatório, né? Como é que eu vou administrar isso? Eu vou na frente da igreja, eu vou fazer um solo e vou desafinar, todas as pessoas vão achar ridícula a minha postura. Já uma criança, quando ela desafina, a igreja sorri, isso parece ser inerente das crianças. Agora, eu queria falar com vocês e queria saber a opinião de vocês. Isso pode acontecer com um músico que tem talento e tem dom? Será que um músico talentoso, cheio de dom, ele pode travar também numa apresentação? Ele pode, pelo medo ou por alguma insegurança, mesmo tendo dom, ele pode ter dificuldade de executar alguma música, de reproduzir algo que para ele é normal, mas que de repente em algum momento ele vai ter dificuldades? Com certeza, viu? Se me permite responder essa, isso acontece sim, né? Por diversas razões, por diversos motivos. Não quer dizer que a pessoa é um músico já, às vezes até profissional, às vezes é a profissão da pessoa, mas eu creio que tem vários fatores envolvidos nisso aí. O primeiro que eu lembro agora é o ambiente em si. Então vamos supor que o músico está ambientado, vamos supor que eu toco aqui na minha igreja, que tem poucos membros, e eu estou acostumado a tocar aqui. Aí o dia que eu sou chamado a tocar em Arthur Alvim, por exemplo, que é uma igreja grande com muitos membros, aí bate aquele frio na barriga, né, como dizem, né? Então o público diferente, um ambiente diferente pode ser um fator que vai trazer essa situação, né, que vai causar essa situação da pessoa às vezes travar. Pode acontecer também às vezes por uma insegurança, por a pessoa às vezes não ter ensaiado ou não ter treinado o suficiente, né? Ou pode ser uma música que a pessoa vai cantar ou tocar que chega perto do limite que a pessoa consegue, entendeu? Então a música está muito próxima do limite. Vamos supor que é um cantor, que ele canta um primeiro tenor, muito bem, mas a música tem uma nota muito aguda e a pessoa sente aquela insegurança às vezes, será que eu vou dar conta de executar essa nota? Então são vários fatores que podem levar a pessoa a ter esse travamento e esse medo, entendeu? Então, assim, e fora isso, às vezes pode até acontecer que você tá bem e você chega na hora de cantar e dá um branco, né? Eu me lembro de um episódio que, inclusive, está registrado na internet, uma cantora, né, da Igreja Adventista, uma cantora muito famosa, que tem vários CDs gravados.
E um episódio cômico até que aconteceu, ela cantando numa igreja, um CD, uma música de uma faixa do CD dela, né? E deu um branco na letra. E ela não lembrava a letra e a congregação começou a cantar a letra e ela não conseguiu acompanhar. Então isso é uma coisa super normal, pode acontecer com qualquer um, né? Mesmo com um músico experiente, né? Não sei a visão dos colegas, mas a minha visão é essa aí. Então, Cristiano, eu gostaria de fazer um comentário que eu já comentei com vocês que eu estudo música, né, e tudo mais. E lá na faculdade a gente tem um grupo de violoncelos e são todos de nível já alto, assim, avançado, caminhando já para o profissional, né? E eu vou te dizer que a gente, quase todo grupo que a gente se encontra, né, quase toda quinta-feira que a gente sempre está se encontrando online aí, a gente conversa sobre como trabalhar o nervosismo, sobre como a gente pode melhorar nossa performance. E isso também é um assunto extremamente recorrente em festivais de música também. Os professores sabem que isso é uma coisa muito comum, tentam nos ajudar, sabe? E mesmo entre músicos profissionais, isso é uma grande luta, né? Estar no palco, estar à frente, né? Num ambiente que tá todo mundo com os olhos para você, não é fácil, realmente. Acontece de travar, acontece. Infelizmente, é verdade. Isso é humano, né? Isso é ser humano também. A gente pode se intimidar com alguma situação, isso pode acontecer. Pessoal, o papo tá muito bom, mas chegou a hora do nosso intervalo. Mas a gente vai voltar no segundo bloco, continuando conversando, e vamos voltar a continuar a falar sobre esse assunto maravilhoso. Então fique ligadinho aí conosco. Vamos ficar no intervalo com a música O Lamento de Israel.
Amém. Ficamos aí com Chora Israel, né? Um famoso Chora Israel, Lamento de Israel. E agora vamos ao nosso Conectado a Você. Ulisses, como é que tá o nosso chat aí? Olá, Cristiano de novo. O nosso chat está fervilhando aqui no WhatsApp. Eu vi que nós temos um pessoal de São Paulo. Tem o pessoal de Brasília, o Marcão, que tá sempre junto conosco. Ele tá sempre comentando com a gente. Esse é um cara de dom, hein? Com Esse nasceu pra certeza. ser músico. Grande dom, né? Exatamente. Toda vez que eu encontro com ele, eu sempre me arrepio e vejo tocar. Nós temos a irmã Ivanete junto com a gente. Com certeza. A Ivanilde também. Tita de Brasília, um abraço, irmã Tita. Deus abençoe. O Cristiano conhece todo mundo, então vai ficar até mais fácil. Nós temos a presença do José Leal também, o parceiro tá sempre por aqui com a gente. Com certeza. José Leal, um abraço aí. Deve estar trabalhando. Deus te abençoe, meu jovem. Bom trabalho pra tu. Trabalho e muita animação aí com o programa. Com certeza. Nós temos a presença do Zezé também, de São Paulo. O Fernando também tá aqui com a gente, a irmã Fátima, a Mirtes. Aí agora eu não sei se a Mirtes tá em BH ou se ela tá em Campo Grande. Se ela tá em Campo Grande, não. Eu acho que é em BH. Estão morando em BH, provavelmente. Porque ela tava fazendo faculdade por lá de lá, né? Vai que... Sim, mas eu acho que eles foram de mudança pra BH. Estão na Terra Boa de novo. Agora tá na Terra Boa. benção. Até eu tô querendo mudar pra lá. Brincadeira. Maravilha. Temos a irmã Ruth Kaiser, lá de Araraquara, também tá participando aqui com a gente. O nosso chat tá bem movimentado, o pessoal tá comentando bastante. Fizeram até um comentário muito bom sobre essa música Chora Israel, né? O Fernando falou assim, agora eu quero ver, essa música não vai sair daqui a uns dias da cabeça, né? Essa música Verdade. é igual chiclete na nossa mente. Uma letra muito bonita, mas ela fica ali no nossa mente o tempo todo depois. Verdade. Pessoal, nós estamos vendo aqui no nosso painel, temos conectados aqui pessoas do Brasil e temos uma conexão aqui que o nosso sistema detectou da Colômbia. Não sei quem está nos ouvindo da Colômbia, mas seja bem-vindo. Esteja conosco e Deus te abençoe. Pessoal, um só comentário. No nosso Instagram, na nossa página do Instagram, tem uma pequena enquete lá com 5 perguntinhas de sim ou não, para ficar mais fácil, para não ter que ficar digitando, perdendo muito tempo. Quem puder, entra lá no nosso Instagram. Eu não tenho Instagram. Entra pelo Instagram da sua neta, da sua filha, do seu sobrinho, do seu primo. Entra lá e comenta pra nós, responde pra gente aquela enquete. Tá lá no Instagram. O nosso Instagram é... Como é que é o nosso Instagram mesmo, Bianca? Eu sempre confundo. Fala pra nós aí. Oi, Conectados Music _ Isso. E pra quem tá aí no nosso chat do WhatsApp, a gente vai deixar aí vamos compartilhar o perfil do Instagram pra você nos seguir lá. Segue a gente lá que sempre tem novidades, né? Isso aí. Maravilha, pessoal. Então essa foi a nossa interação de hoje. Deus abençoe cada um de vocês que estão vindo aí de diversos lugares do Brasil e do mundo. E agora nós vamos voltar ao nosso FM, falando de música. E vamos voltar ao nosso assunto também, um assunto de hoje muito interessante. Estamos aí falando sobre esse assunto de dom e talento. Então, pessoal, Falando de música. continuando aí o nosso bate-papo, nós vamos entrar aí no segundo bloco falando sobre instrumento. A pergunta é a seguinte: qual é o instrumento musical, né, de aprendizado mais fácil para quem deseja desenvolver o talento musical na área da música? Aliás, na área instrumental. Então, quer dizer, a pessoa não tem dom, ele quer desenvolver um talento, qual que é o instrumento mais recomendado para isso? Alguém para responder para nós? Bom, Cristiano, como eu comentei, né? Nas aulas de musicalização que se tem em escolas de música, né, e tudo mais, costuma-se ensinar as crianças usando flauta doce. Interessante.
É um instrumento que é bom para aprender porque é fácil de visualizar os dedinhos, as notas, relacionar para depois se seguir para outro instrumento. Mas não impede de você começar já com o instrumento que você quer tocar. Verdade. Dependendo também do seu professor, ele pode te ensinar teoria aliado ao ensino já do instrumento. Então acaba dando certo também. Interessante. Bianca, você comentou sobre essa questão da teoria aliada já ao ensino do instrumento. Eu lembro que um especialista, eu não me lembro quem foi que falou isso, mas eu lembro que alguém da área me falou assim, olha, a gente às vezes quer ensinar um idioma para uma pessoa, eu acho que foi até uma crítica ao sistema de ensino de idiomas nas nossas escolas públicas aqui no Brasil. Então a crítica era o seguinte, uma criança aprende o idioma primeiro aprende a falar para depois ir aprendendo a gramática ao longo da vida, né? E a gente às vezes quer ensinar um idioma para uma pessoa, ensinar primeiro a gramática e a pessoa não sabe falar, então a pessoa acaba perdendo o interesse, o que acontece em muitos casos. E sobre esse assunto de ensino musical, eu não sei os colegas, mas eu sou muito da teoria que a gente deve sempre estar ensinando o instrumento aliado ao ensino teórico, né? Não ficar apenas no ensino teórico. Parece que tem alguns colegas, já vi em alguns locais, né? Alguns lugares onde se ensina música, parece uma prova, né? Eles deixam a pessoa ali 6 meses, 1 ano, às vezes, só na teoria musical. E às vezes acontece que algumas pessoas acabam desanimando. Pode ser que algumas pessoas sejam mais persistentes, realmente, não, eu quero aprender, e ele passa por aquele período só aprendendo teoria musical e depois entra no ensino do instrumento já bem avançado na teoria musical. Mas eu acho interessante o ensino combinado, porque isso ajuda na motivação do aluno e, é claro, não pode assim perder o foco de maneira a esquecer o ensino teórico, que é super essencial, né, que é importantíssimo, não pode ficar para trás. Mas também, às vezes, o aluno, se fosse aprender só a teoria, ele desanimaria. Não sei o que os colegas acham sobre isso, né? Mas, alguém quer comentar? Eu acho que sim, cara. Olha só, é como se você fosse um atleta. Pensa, um atleta que vai para ser um determinado esporte e você mantém o cara 6 meses dentro de um lugar fechado, sem deixar ele ir pra grama, correr, se ele for jogar bola, ou pra quadra pra jogar vôlei, basquete, sei lá, qualquer coisa. Você ficar 6 meses ensinando estratégia pra ele. Fica ali, ó, doutrinando ele na estratégia, ó, você vai fazer assim quando você estiver jogando. E ele não ter nenhuma chance de aplicar aquilo, nossa, eu acho que ia ser muito... É bem maçante, né? Eu acho que desistiria, nunca mais... Hein, pessoal, vocês acham que a música, então, seria igual à natação? Porque eu só aprendo a nadar nadando, né? Verdade. Não posso... Com certeza, irmão Rodney, com certeza. Com certeza. Eu não vou aprender a nadar apenas lendo enciclopédias sobre natação. Aliás, eu não conheço nenhum livro que ensina a nadar. Vocês conhecem? Verdade. Não é mesmo, não. Ainda não vi, né? Nunca vi. Agora, Talvez exista, mas eu não vi também, não. pessoal, interessante. Ainda sobre essa pergunta que a gente fez, nós tivemos um tira-dúvidas esses dias atrás, esses programas atrás, sobre isso, não foi, Ulisses? Qual seria o instrumento mais recomendado? Sim. O Wesley até falou, né, que às vezes é mais fácil você aprender, né, começar com a flauta doce, né, como a musicalização, ou os instrumentos que as notas já estão ali, sabe? Que você fica mais fácil de você visualizar o som e já saber qual nota é. Sem ter aquelas armaduras todas igual o violão. Vai chegar pro cara, primeiro de aula, faz aí um mi bemol com sétima e nona. O cara acho que vai fechar a case do violão e vai embora. Com certeza. E isso é interessante, eu até estava comentando com o Rodney, com o Ulisses, bem no começo, porque... a pessoa que não tem um talento musical, então às vezes ele vai ter uma dificuldade de o ouvido conseguir ter aquela precisão para a pessoa reconhecer que a nota está afinada ou não. Isso com certeza é desenvolvido mesmo para quem tem o dom, né? Então, por exemplo, se a pessoa aprende a tocar que seja uma flauta doce ou uma flauta transversal, um sax, um instrumento que tem ali várias chaves e a pessoa aprende a posição do instrumento, né? Aprende a posição correspondente à nota,
se torna mais fácil, às vezes, do que o ensino, por exemplo, de um violino, um violoncelo, que é um instrumento que às vezes demanda um pouquinho mais de sensibilidade, né? Principalmente da afinação. Não estou dizendo que é impossível, é claro que é possível, mas talvez se torne um pouco mais difícil para aquela pessoa que está querendo desenvolver, e também, dependendo da idade da pessoa, ainda se torna um desafio maior ainda, entendeu? Então, assim, com certeza, a gente vê pessoas com mais idade aprendendo esses instrumentos, violino, violoncelo, entre outros das famílias das cordas aí, e são instrumentos maravilhosos realmente. Mas se torna mais fácil a pessoa às vezes aprender um sax, aprender uma flauta, que a pessoa não depende tanto do ouvido para saber que a nota está certa, né? O instrumento oferece uma facilidade na precisão da afinação, né? Então tudo isso deve ser levado em conta, em consideração, antes da pessoa às vezes fazer um investimento. Não, eu quero aprender esse instrumento aqui, né? Então a pessoa tem que pensar por quê? Às vezes a pessoa escolhe um instrumento que ele ama o som, né? Eu amo demais esse instrumento aqui. Só que pela complexidade, a dificuldade de aprender aquele instrumento, aí a pessoa com pouco tempo ela desanima. Não vou conseguir aprender, não vou conseguir chegar lá, né? Sendo que se a pessoa tivesse escolhido um instrumento um pouco mais fácil, talvez ela conseguiria desenvolver e manter, né? Manter ali no aprendizado da música e chegar aí a um nível maravilhoso. Continuando, pessoal, olha só. Agora vem um assunto assim que é bem relevante também. É fácil conhecer alguém que, mesmo não tendo estudado música, toca, né, ou canta muito bem, demonstrando um dom musical, o famoso tocar ou cantar de ouvido, né? Muitos deles nunca estudam ou nunca estudaram música para potencializar o seu dom. Eles praticam música de ouvido. Por outro lado, alguns músicos que se desenvolvem bem, eles se desenvolvem bem na prática da partitura e acabam não desenvolvendo o ouvido. A pessoa só toca por partitura e nunca tentou, nunca buscou alguma coisa para desenvolver essa sensibilidade de tocar de ouvido. Quais são os prós e os contras desse de ouvido e também daqueles que estão limitados à prática da partitura? Quais são os prós e os contras dos dois grupos? Acredito que do quem toca de ouvido, só toca de ouvido, quando precisar tocar em conjunto, né? Porque as pessoas que costumam tocar de ouvido, eles costumam fazer tipo como se fosse o som por inteiro, completo, né? Eles tentam fechar o máximo possível, tal. Principalmente se for um instrumento harmônico, né? A pessoa toca de ouvido um piano, um violão, um teclado. Violão. Aí a pessoa preenche todo o espaço, né? É isso que quer dizer. Daí. Só que aí quando você precisa dela pra gravar alguma coisa, eu acho que ele irmão toca tão bem, tal, queria gravar uma coisa com ele. Já vai ser difícil, né? Porque ele não vai conseguir seguir, às vezes, um parâmetro, uma regra, assim, tudinho direitinho. Eu acredito que a pessoa que tem o dom, acredito que ela tinha que estudar para poder ficar ainda mais aflorada, assim, né? Ficar mais potente. Para que essas pequenas relações, né? Tipo, às vezes uma música que a pessoa não conhece, que às vezes uma pessoa que tem costume de ler partitura, às vezes de primeira vista já consegue apresentar a música. O que toca de ouvido talvez precise de um pouco mais de tempo. Então, às vezes é importante esse lado. Porém, por outro lado, aquela pessoa que só toca lendo partitura, o dia que chover e molhar a partitura dele, o dia que o iPhone dele não funcionar e ele não conseguir usar o iPad, não tiver partitura, ele não vai tocar. Então é bom desenvolver o ouvido, né? Algumas harmonizações, né? Algumas coisas assim, quando a gente ouve assim, fica mais latente na hora que a gente vai passar pro instrumento, né? Eu acho que a pessoa tem que desenvolver ambos, né? E a pessoa tem que estar bem equilibrada. Eu vou falar assim, porque a gente conhece várias pessoas que têm dom, né? E graças a Deus eu também fui agraciado com esse dom da música. E a gente que tem um dom, a gente às vezes a gente tem uma tentação muito grande de não querer ficar vinculado a uma partitura, dependendo do que a gente está tocando, dependendo do tipo de música que a gente está tocando, a situação, que a gente às vezes fica meio preso. Então a gente às vezes fica um pouco acomodado. Eu sei tocar de ouvido, eu vou lá e toco. Mas aí o dia que precisa de tocar algo da partitura, alguém chega com a partitura, olha, toca essa música aqui pra mim, toca esse sino aqui pra mim.
aí a gente passa apertado se a gente não tá bem atualizado com relação a isso, né? Então, eu trabalho com produção, então eu toco violão, toco contrabaixo, toco piano também um pouquinho, o básico para poder a gente produzir, né? Fazer uma música demonstração, fazer um playback, alguma coisa mais básica a gente toca. E, assim, eu consigo tocar, assim, alguns instrumentos por partitura, sem problema. Agora, já o piano já é um problema, pra mim, entendeu? Por quê? Porque já é um instrumento que exige muito mais uma prática. Então, eu sei fazer uma partitura, sei ler uma partitura, mas quando se diz de sentar no piano e executar o que tá na partitura, aí já é outra história, né? Já é outra coisa. Então, assim, reconheço que pra mim é uma dificuldade, né? Não que eu não saiba ler partitura, mas é algo que até o meu trabalho não acaba exigindo tanto e a gente chega na nossa sociedade atual. Porque alguns anos atrás, a gente, por exemplo, vamos supor, o Grupo Arautos do Rei lançou um CD. O que eles lançavam junto? Lançavam um álbum de partituras. Ali tinha as partituras do piano, das vozes, você conseguia tocar. Hoje em dia, quase nenhum grupo musical, principalmente aqui no Brasil, tem feito isso. Então, hoje em dia, a gente está numa era muito facilitada. O pessoal só dá... Se tiver, é só a cifra que você vai ter ali e você precisa se virar. Então, no dia a dia da igreja, nosso dia a dia praticando louvor na igreja, às vezes a gente sempre precisa dessa prática de tocar de ouvido, né? Porque a gente tem carência de material nessa área, né? Não sei o que os colegas acham disso aí. Bianca não comentou ainda, o que você acha? Então, Cristiano, você falou dos prós e contras, né? E generalizando um pouco, eu acredito que é muito, muito bom, é muito legal saber tocar de ouvido. Assim como também é muito bom saber ler partitura, né? Como a gente já tem comentado. E se a gente acaba puxando mais para um lado ou para o outro, né? Acho que a nossa limitação... Aliás, acho que a gente tem uma limitação muito grande, né? Então, quando a gente tem essas duas ferramentas... Não são ferramentas, mas essas duas habilidades, coisas... né? Essas duas habilidades unidas, entendeu? Nossa, isso daí... Fantástico, Isso daí é fantástico, com certeza. Porque aí o músico ele consegue atender a ambas as situações, ele se torna um músico versátil, né? Sim, com certeza. Desde pequena eu aprendi a ler partitura, então, tipo, a vida toda foi lendo partitura, mas de um tempo pra cá, assim, tipo, faz alguns anos já, que eu me despertei, sabe, pra desenvolver... pegar música de ouvido sem precisar ler partitura, sabe? Tipo, tirar melodias e criar coisas também, entendeu? Então, isso são práticas que nos ajudam a nos desenvolver mais. Com certeza. E aquela teoria pra gente vai fazendo um pouco mais de sentido, né, Bianca? A gente vai entendendo, é por isso que aqui nessa partitura tá escrito assim, assim, foi assim que foi construído, né? Se torna mais claro a música pra nós. Inclusive, tem um outro fator também que a gente deve levar em consideração. Algumas semanas atrás, a gente teve ali no Media Studio, né, em Itu. Tivemos com um grupo musical ali, o Ministério Templos. E no final de semana ali, a gente teve alguns colegas, né, que tocaram com a gente ali. E um dos colegas toca muito bem, né, se desenvolve muito bem. Mas ele tem essa limitação que ele não toca por partitura e também não lê cifras, né. E eu lembro que, assim, era um repertório grande e a gente teve cifrando todas as músicas. A gente cifrou todas as músicas que seriam tocadas. E porque eu mesmo tenho o meu dia a dia muito corrido. Então, se eu tenho um registro da música ali, em cifras, eu não preciso de preocupar tanto em memorizar aquela música. Então, eu consigo executar ela simultaneamente. Ali com um ensaio rápido, a gente consegue ter um bom desempenho. Já o colega que não tinha essa leitura de cifras, ele precisou de dedicar muito mais tempo para poder memorizar as músicas e conseguir ter um bom desempenho ali, né? Então, a gente acaba tendo essa limitação, né? Se a gente toca só de ouvido. Nossa, Cristiano, eu nunca tinha visto um caso, assim, de uma pessoa que ela toca muito bem e que não tem conhecimento de leitura de partitura nem de leitura de cifra. Nossa, eu nunca tinha visto isso, eu fiquei impressionada. Sim. Mas é por isso me fez pensar que é por isso que é tão importante a gente correr, essas pessoas que têm o dom, né? Elas
correrem atrás, sabe, de recursos para se desenvolverem e para adquirirem o conhecimento que vai possibilitar elas irem longe. Com certeza. Agora, gente, o papo tá muito bom, mas nós já estamos chegando no final. E nós temos uma pergunta que eu gostaria de direcionar ela para o irmão Rodney e quero ouvir a opinião dos colegas também. A ausência de algum dom ou talento faz da pessoa, né, faz ali ele um cristão inútil ou inferior aos outros que cantam, que tocam, né, que pregam? Como é que é, irmão Rodney? Cristiano, obrigado pela pergunta, porque ela me faz sentir mais útil, né? A resposta dela vai me sentir mais útil. Eu penso que como as minhas limitações musicais, muitos, né? Talvez não as pessoas que nos acompanham aqui, ou talvez algumas, né? Podem ter essa limitação que eu sinto em relação à música. Mas eu quero dizer a todos que o propósito dos talentos e dos dons não é engrandecimento daquele que tem esse dom ou que desenvolveu o talento, mas o objetivo dos dons e dos talentos é a edificação do corpo de Cristo, é a glória de Deus, não a glória humana. Então, se você, a exemplo aqui do Rodney, não possui nenhum talento musical, não fique desesperado nem se sinta inferior. Temos duas opções, né? Vamos ter a dedicação para a área musical, para desenvolver o talento que talvez esteja hibernado dentro de nós, ou vamos desenvolver outros talentos para a edificação do corpo de Cristo. Imagine o que seria da igreja se não fossem os músicos, o que seria da igreja se não fossem os pregadores, o que seria da igreja se não fossem os ouvintes, se não fosse a congregação. Então, é um complemento. Esses talentos e dons, eles têm a função complementar, né? Complementar, edificar e fortalecer o corpo de Cristo. Então, não se sinta inferiorizado por não ter nenhum talento, mas procure, né, sabedoria de Deus para que você desenvolva os talentos em qualquer área, principalmente aqui nesse programa no que se refere à área musical. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, irmão Rodney, pela resposta. Os colegas têm algo a acrescentar? Qual que é o conselho que vocês dariam para aquela pessoa que quer desenvolver o talento da música, quer aprender, mas ainda não começou? Qual que é o conselho que vocês deixam, colegas? Ulisses, eu aconselho a ir atrás, porque é uma coisa maravilhosa, é uma bênção muito grande. Se você tem o desejo, se você tem a vontade aí dentro do seu coração, não deixa de ir atrás, de procurar professores com experiência, com estudo, bons professores. Isso é uma coisa maravilhosa. Com certeza. Ulisses? O meu conselho é: quem não arrisca, não petisca. Então, acho que a pessoa tem que desenvolver, tem que ir atrás mesmo. Se você tem um sonho, se você gosta, eu gosto tanto daquilo, vai lá. E assim, na música, como a gente já conversou antes, não tem só o cantar, não é só o tocar, né? Tem o pessoal que cuida do som, tem o pessoal que cuida da montagem, tem o pessoal que cuida da iluminação, tem o pessoal que cuida da divulgação. Cara, em algum desses você vai se encaixar e vai se sentir muito satisfeito. De verdade mesmo, assim. E lembrando dessa questão de que a gente tá fazendo pra Deus, eu tenho até uma experiência com o coral da faculdade. Eu já fui bolsista do coral da faculdade. Eu ganhava pra poder cantar no coral da faculdade. Só que quando eu cantava lá, não é a mesma coisa que cantar na igreja. Verdade. Quando você usa o seu dom e talento, mesmo que... Eu nem digo que eu tenho dom. A única coisa que eu tenho é uma voz que é grave e o resto eu trabalhei muito tempo. Quem canta comigo no masculino, quem já cantou comigo em outros lugares, sabe que quando eu entrei era um zero à esquerda. Aí eu fui correndo atrás. Então existe oportunidade para todo mundo. Eu acho que basta só a gente desenvolver e isso vai ser reconhecido. Mas acima de tudo, a gente tem que lembrar que tudo que é nosso, assim como a parábola diz, né? Nós devemos voltar para Deus, né? Ele vai tomar conta disso tudo depois. Ele vai perguntar para você: e aí, o que você fez com o meu talento? Você multiplicou ele? Igual, o Cristiano Tio veio com o dom de tocar um instrumento. Hoje ele toca 5 instrumentos. Então já multiplicou. Eu não cantava nada. Hoje eu canto 1, 2 vozes. Eu consigo ouvir, componho. A Bianca é músico e toca também, né? Eu toco violão, mas eu não toco na igreja, mas eu toco violão também. A Bianca começou com violino, que eu já vi foto dela com violino, e aí foi pro violoncelo, desenvolveu,
e hoje é inspiração para outros alunos, tá sempre dando toque. O irmão Rodney gosta muito da leitura, muito da palavra, então desenvolveu nesse aspecto, então produz material escrito para que o músico tenha a oportunidade de escrever alguma coisa em relação àquilo. Então, o que a gente tem que fazer é, Senhor, tá aqui, toma o que é teu e faça que ele se desenvolva, mas que ele se desenvolva não para que eu fique famoso, não para que eu fique conhecido. Isso vai acontecer? Sim, mas que a gente diminua e que ele cresça, né? Amém. Amém, pessoal. Olha, o programa foi muito bom. Gostaria de agradecer aqui ao Rodney, também ao Ulisses e também a Bianca que estiveram aqui conosco. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, né? E vamos continuar firmes aí desenvolvendo nossos talentos para a honra e glória de Deus. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar com mais uma música nesse momento? Vamos apreciar a música Alfa e Ômega.
Amém! Ficamos aí com a música Alfa e Ômega com o Coral Jovem de Brasília, do Distrito Federal. E agora nós ficaremos com o nosso musicando de hoje. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Alice com o nosso quadro Musicando e mais um episódio da nossa série Conhecendo a Orquestra. Hoje vamos falar um pouco sobre a família das madeiras. Ela é composta por flauta transversal, oboé, clarinete e fagote. A flauta transversal é tocada de lado e, embora seja feita de metal, hoje em dia ela é considerada da família das madeiras, pois era feita de madeira até o século XIX. Depois disso, ela foi aperfeiçoada tanto em material quanto afinação e um dedilhado mais fácil. Ela é dividida em 3 partes: o bocal, o corpo e o pé. O som da flauta é produzido através de um bocal, que se torna uma exceção, já que todos os outros instrumentos dessa família têm palheta. E ela é o instrumento mais agudo também dessa família. A flauta é muito usada para representar pássaros nas músicas e também muito utilizada na música popular, no chorinho. É um instrumento muito versátil. O oboé é feito de madeira, com chaves de metal, e é tocado com uma palheta que é feita de bambu. Na verdade, uma palheta dupla, pois tem 2 pedaços de bambu, e a vibração do ar acontece entre esses 2 pedaços, produzindo o som, que será passado para o oboé. Ele é usado para afinação, pois é um instrumento da orquestra com um som mais penetrante, que todos os músicos poderão ouvi-lo. O clarinete tem em torno de 320 anos, e foi criado a partir de uma flauta doce com palheta. Mozart escreveu bastante para clarinete e foi quem o introduziu na orquestra sinfônica. E assim, outros compositores começaram a escrever para clarinete na orquestra também. Ele tem a palheta simples, a qual só soa quando colocada na boquilha do clarinete, diferente da palheta dupla, que se você fizer a vibração, ela vai soar por si só, sem colocar no instrumento. O fagote surgiu na Idade Média, com o nome de bombarda, que era um oboé gigante com um som bem grave. Basicamente, um tubo com 2,5 metros, e para tocá-lo era necessário 2 pessoas, uma para segurar e outra para tocar. E aí foi criado o fagote que conhecemos hoje, né? Porque era difícil. E aí, basicamente, esse tubo de 2,5 metros foi dobrado e ficou no design que a gente pode encontrar hoje. Ele é construído em madeiras, com chaves de metal e também precisa de uma palheta dupla. Esses são instrumentos de madeira da orquestra convencional, mas também temos outros que não foram citados. E a gente pode se aprofundar neles numa próxima vez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, que se interessem por tocar algum deles. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Bom dia, Cristiano. Bom dia, professor Wesley. Bom dia, galera que está participando com a gente aqui no programa hoje. Bom dia tudo especial para vocês, nossos queridos ouvintes aqui da rádio. Um forte abraço para vocês. Esse é aquele momento de sempre, não é, professor Wesley? É aquele momento em que a gente tira as dúvidas. Todos os domingos, os nossos queridos amigos ouvintes podem mandar suas dúvidas para nós, para que a gente possa responder nos programas seguintes. Entre em contato com a gente pela página do Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp e mande a sua dúvida que nós teremos o prazer de responder. Hoje, nós teremos algo diferente. Hoje, quem vai responder a nossa pergunta não vai ser o professor Wesley, tá? Não vai ser eu também não, pode ficar tranquilo. Quem vai responder essa pergunta para nós vai ser o William, o irmão do professor Wesley, que tá lá dos Estados Unidos e vai fazer essa participação toda especial com a gente. Então, professor Will, vou te mandar essa pergunta aqui então. A questão entre dom e talento, por muitas vezes, se demora por muitos aspectos sociais, culturais, entre outros avaliativos. Mas quando falamos disso na música, ainda se torna um
um ponto ainda um pouco mais sensível. Mas vamos lá para a pergunta. Com relação à música, tanto instrumental como vocal, vamos falar desses dois tipos, né? Não vamos nos focar só em uma. A pessoa tem que nascer com o dom para ela conseguir cantar ou tocar? Ou o esforço, ela pode alcançar o resultado que ela deseja? Esse esforço pode ser medido em algum tempo, em algum método? O que a pessoa pode fazer? Será que eu consigo ver esse resultado? Tipo, daqui a tanto tempo eu vou ver o resultado. Ou varia de pessoa para pessoa? Responde essa para nós, Mano Will. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Cristiano. Muito obrigado por essa oportunidade que está aqui com todos vocês. Estou muito feliz por isso. É uma pergunta muito importante, viu, Ulisses? Relacionada ao dom, quanto tempo de aprendizagem mais ou menos o aluno leva para estar aprendendo instrumento musical. Perguntas muito importantes. Existe algum método para isso? Esse é um ponto que eu sempre falo com meus alunos também relacionado à forma de estudar, métodos, etc, etc. Mas vamos começar trabalhando da seguinte maneira. Primeiramente, você tem que ter dom? Não. O dom nas mãos erradas atrapalha. Geralmente as pessoas que têm dom, elas tendem a se dedicar menos, porque para ela não faz sentido, ela já sabe tocar aquilo, ela tem facilidade, então simplesmente ela não se dedica. Tendem a se dedicar menos, isso não é uma regra. Agora, as pessoas que não têm dom, ela tende a se dedicar mais, porque ela não sabe tocar, não tem facilidade, e ela quer tocar, e ela se dedica mais. Então, o resumo da palavra é o quê? É dedicação, não é dom. Se você se dedica, você vai chegar lá. Se você não se dedica, você não vai chegar lá. Simples assim. Quanto tempo levaria aí para estar tocando um instrumento musical? A mesma resposta. Depende da sua dedicação. Quanto mais você se dedica no seu instrumento, mais rápido você aprende. Quanto menos você se dedica, mais tempo você vai levar para você aprender a tocar o instrumento. Se você é uma pessoa dedicada, né? William, eu entendi. Ok, eu vou me dedicar. Agora, como que eu faço para que eu possa aprender mais? A sua dedicação pode ser com mais sofrimento ou menos sofrimento. Vou explicar da seguinte maneira, Ulisses. Não sei se está ficando claro da maneira de raciocinar. Mas veja, se você é uma pessoa dedicada, você pode sofrer menos o quê? Estudando. Se você é uma pessoa dedicada, você pode sofrer mais como? Tocando. O que você quer me dizer, William? Tem uma diferença entre tocar e estudar. Do meu ponto de vista, você toca. Quando você está começando a aprender, nós mais tocamos. O que é tocar? Você pega o exercício que o professor passou, você pega o instrumento e toca. Eu já sei tocar, eu já li essa música, eu já sei tocar essa música. Isso é tocar. Você pega os hinos binários, está tocando um atrás do outro. Isso é tocar. Estudar é você extrair a essência do seu instrumento. Peraí, eu estou tocando, já sei tocar, mas o que eu posso fazer para que meu som fique ainda melhor? O que eu posso fazer para que meu som fique afinado? Você refinar o seu instrumento todos os dias. Isso é estudar. Então, você pode tocar 5 horas, como você pode estudar 5 horas. Você me entende a diferença? Isso te vai ajudar você a aprender seu instrumento mais rápido, de melhor qualidade, ou você demorar mais tempo para tocar o seu instrumento e ter uma qualidade mais ou menos. Em outras palavras, vamos colocar isso num gráfico. Se você é uma pessoa dedicada e você toca, vamos por 2 horas por dia, você vai levar, vamos supor, 1 ano para tocar no nível elevado, nível de excelência boa. Se você é uma pessoa dedicada e você estuda 2 horas por dia, você pode levar até 6 meses, 4 meses para você estar tocando em um nível excelente, do mesmo nível da outra pessoa que estava tocando. Tem pessoas que levam muito mais tempo do que isso, porque tem pessoas que estudam e em 1 semana resolve o problema. Tem pessoas que tocam 3 anos e ainda tem o mesmo problema. Entendeu a diferença? E aonde é que está o dom dentro desse ponto que nós estamos falando? No dom, justamente, é uma dádiva que Deus te dá. É uma forma, é uma questão, 2, 3 degrauzinhos a mais que Deus te deu, uma vantagem, para que você possa fazer as suas coisas ainda com mais qualidade. Se você é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que estuda e tem um dom, você vai aprender muito mais rápido que a outra pessoa que se dedica
e estuda e não tem o dom, e sim está se esforçando para adquirir habilidade para estar tocando aquele instrumento. Simples assim. Então, se você quer tocar um instrumento, você precisa somente de duas coisas: dedicação e orientação. O maestro, o professor, ele vai te ensinar a como estudar e o que estudar. E você confia no seu professor, segue o que ele está falando e se dedique. Com isso, em pouco tempo, você vai estar tocando seu instrumento musical de um nível muito interessante e muito atrativo. Claro, para a honra e glória de Deus. Valeu, professores! Wesley e Will, a dupla aí, dinâmica. Muito obrigado pela resposta de vocês e muito obrigado, Will, pela sua participação. É bom ter você mesmo a grande distância, né? Mas é sempre bom contar com você aqui em nosso programa. Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço, professor Wesley. E, ó, não foge semana que vem. Semana que vem é tua, hein? Um forte abraço, pessoal. Até mais. Muito bom dia, Cristiano. Muito bom dia, galerinha. Como é que vocês estão? Hoje o Notas em Pautas vai ser um pouco diferente, porque eu não estou em casa, não estou no estúdio. Eu estou em um lugar onde só tem sinal de Deus aqui, entendeu? Não tem mais nada, absolutamente nada. Mas eu não pude deixar de gravar isso daqui para vocês. Cristiano, hoje o programa vai ser para dar um recado muito especial para uma live que vai acontecer agora no dia 31 de outubro, Cristiano. Já estamos ultrapassando a marca das 54 lives desde o início da pandemia e esse grupo também não poderia ficar de fora. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, galera. É um grupo e é o único grupo que tem um polo em outro país. Eu acho que fica um pouco mais fácil. Cantam muito bem. Já tivemos uma live deles aqui no Brasil e agora será a vez de prestigiarmos eles nos Estados Unidos. Galerinha, às 4 horas da tarde do dia 31 de outubro, haverá uma live sensacional do grupo Renovação USA com um tema muito especial que se chama... eu não vou ler não, tá em inglês. Cristiano, manda aqui no chat o flyer deles, por gentileza, e a galera dá uma olhada. Bom, eu tô dando um look aqui no Instagram deles. Na verdade, eu dei um look faz um pouco de tempo, porque a minha gravação tá num lugar aqui que eu acho que a trilha sonora é a própria natureza. Tá muito bom. Bom, mas eu dei uma olhada no Instagram deles, @renovação_USA, e eles têm uns conteúdos muito bacanas, umas pessoas muito legais, muito bacanas, provavelmente são tão bacanas quanto lá e quanto aqui. Eu acho, nunca conheci pessoalmente, mas pelos conteúdos eu acho que são uma galera muito legal. Então vamos lá. Salvem esse dia. Ainda é quarentena, vocês não têm absolutamente nada para fazer, nada que sair de casa, gente. Então, nós vamos prestigiá-los esse dia. As músicas serão cantadas em inglês, português, do jeito que o brasileiro gosta. E a gente vai descascar nos comentários, nas lives, a gente vai comentar, vai dar muita audiência, muito engajamento bacana para eles. Se tiver legendado, melhor ainda. Isso daí eu já não faço ideia, mas a gente pode pesquisar. Então, galerinha, anotem nas suas agendas, desmarquem qualquer compromisso ou desculpa para sair e vamos ficar em casa nesse dia para cantar em inglês com eles, e em português também, ou ficar só ouvindo mesmo. Bom, recapitulando, Grupo Renovação dos Estados Unidos, o Instagram deles é renovação_USA, visite a página deles, curta, siga nas redes sociais. A live vai ser muito top, tá tendo um engajamento muito legal nas redes sociais, tá prometendo uma coisa muito boa, e vai ter muita coisa boa vinda por aí, tá ok? Cristiano, hoje meu recado é esse, eu tô sem trilha sonora, entendeu? A única trilha sonora que eu vou te dar, vou abrir a janela aqui, ó. Não tem nada aqui, Cristiano. Então, não consegui mandar da maneira que eu sempre mando para você. Então, por hoje, é isso. Eu estou indo nessa. Vou tentar, depois desse áudio aqui, achar um lugar para enviar para vocês poderem ouvir. Provavelmente, se esse áudio chegou na rádio, porque eu estou num lugar extremamente remoto, com a mão para cima, esperando, além do sinal de Deus, um sinal de Wi-Fi ou de um 4G.
beleza? Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus. Uma semana muito abençoada de muito boa música, beleza? Ficamos hoje por aqui, Cristiano. Um abraço, galera, e eu encontro vocês no dia 31 nessa live boa que vai rolar. Valeus! Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é William, eu sou da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Atualmente eu moro nos Estados Unidos, na cidade de Sacramento. Sou músico por 10 anos. Eu gostaria de compartilhar com você por esse vídeo como a graça de Deus me alcançou e me trouxe até aqui, nesse presente momento. Por 6 anos, nos meus 10 anos de carreira musical, eu dediquei totalmente à música. Fui trombonista profissional, vamos dizer assim, por 6 anos da minha vida. E esses 6 anos eu tive muitos grandes momentos, toquei por diversos grupos profissionais. Eu acho que o meu ápice também, eu diria, foi na Orquestra Sinfônica Brasileira, que eu fiz um concerto com eles. Também fiz várias apresentações em volta do Brasil. Toquei também por 2 anos completamente na orquestra, onde os meus sonhos se realizaram em ser trombonista profissional, músico de orquestra e também professor de trombone. Meu último sonho, meu quarto e último sonho, era conhecer um país, musicalmente, e tocar fora. Esse era o meu último sonho. Isso tudo eu perdi quando eu voltei a servir a Deus. Em julho de 2016, o grande momento da minha vida, eu realmente reconheci que tudo isso que eu tinha conquistado, eu tinha que deixar para trás. Porque eu tinha esquecido de Deus. Eu tinha tudo que eu queria, eu tinha. Porém, o mais importante da minha vida, que tinha que fazer parte de mim, eu tinha deixado para trás, eu tinha esquecido. Nesse dia, eu falei, o que eu vou fazer para ser salvo? A mesma pergunta do jovem rico. O que eu devo fazer para que Deus possa me aceitar de novo? Porque por mais de 6 anos, eu tenho negligenciado, eu neguei a Deus por 6 anos. Não é simplesmente eu voltar, Senhor, agora estou arrependido, eu vou voltar e tudo está bem. Alguma coisa tem que estar aí no meio, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse era o meu pensamento. Eu lembro que nesse dia, Satanás me tentou muito. William, você quer voltar para a igreja porque você tem medo. E Deus é justo, Ele conhece o seu coração. Ele não vai te aceitar por medo. E eu, Senhor, mas eu quero voltar. Eu não quero seguir nessa vida que eu estou fazendo. Eu estou conquistando tudo, mas eu não tenho paz, eu não sou feliz. E Deus me confortou por diversas maneiras. E o livro 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, foi o primeiro versículo que eu decorei em toda a minha vida. Se meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, reconhecer os seus pecados, orar e mudar de vida, eu cumprirei a minha promessa. Eu pensei, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou mudar, eu vou orar ao Senhor, eu já reconheço meus erros, eu vou orar ao Senhor e vou mudar de vida. E foi o que aconteceu. Eu sabia que eu tinha que deixar tudo que eu tinha conquistado. Irmãos, literalmente. Eu tinha que guardar o sábado e não podia trabalhar mais no sábado. Perdi meu trabalho, perdi minha carreira como trombonista profissional. Eu estudava 12, 14 horas todo dia, em média, né? 10 a 14 horas. E eu comecei a estudar 2 horas pela semana. Parei de tocar trombone, literalmente. Meu sonho de tocar fora, conhecer outro país, esquece. Já tinha ficado para trás. Fui morar com a minha mãe, estava para comprar minha casa, estava para um relacionamento já por 6 anos. Perdi tudo. Voltei do zero. Mas eu tinha uma coisa e era o mais importante da minha vida, eu tinha paz. E eu sabia que Deus não ia me deixar nessa situação, Ele ia prover todas as minhas necessidades. Muitos pensamentos veio buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Eu sabia que eu não estava sozinho, e o mais importante na minha vida, eu tinha, que era Deus comigo. Eu tinha literalmente paz. O hino também do Lado dos Reis, a minha paz te dou, mas não como o mundo a dá. A minha paz é real. A paz de Deus, irmãos, eu posso testificar disso. É uma coisa que é só quem sente essa paz, pode provar. E depois disso, fiquei tranquilo, já tinha perdido toda a minha carreira mesmo. Eu falei, Senhor, eu estou nas suas mãos, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida. E eu conheci o irmão Isaac Terceiros, onde ele me convidou para vir tocar na Bolívia e também fazer um evento aqui, um acampamento de música aqui nos Estados Unidos. Eu tava assim, tipo, Senhor, o Senhor tá de brincadeira comigo, né? Eu achei que eu não ia mais tocar trombone, eu achei que eu tinha paz de fazer música. Como você tá me convidando para tocar profissionalmente na Bolívia? Eu não tô entendendo. E realmente aconteceu. Fizemos 3 concertos na Bolívia, foi uma experiência incrível. E na Bolívia veio uma frase: Deus não nos pede o impossível, mas Ele nos propõe o inimaginável. Desse momento que eu estava na Bolívia, eu não tinha nem ideia do meu futuro, mas eu sabia que estava sendo guiado por Deus.
E eu tinha um grande desafio, que era ir para os Estados Unidos sem dinheiro, sem trabalho, sem nada, com a passagem custando mais de 6 mil reais. Como que eu ia vir para cá? Não tinha nem ideia. Então, aconteceu que eu fui tirar o visto, eu sabia que era impossível pegar o visto, eles não iam me dar o visto. E eu fiz uma oração ao Senhor. Senhor, eu sei que até aqui o Senhor me tem guiado. Eu sei que todos os meus passos, até esse presente momento, o Senhor me guiou, porque eu tinha parado de tocar trombone, eu entreguei minha vida ao Senhor, não tinha mais esperança de se voltar a ser profissional, e o Senhor me trouxe até Bolívia. Isso era impossível com minhas próprias forças. Eu sei que o Senhor tem me guiado, eu sei que o Senhor tem grandes planos na minha vida. Se o seu plano é que eu vá para os Estados Unidos, o homem não é nada, é insignificante. O Senhor me vai dar o visto. Se o plano do Senhor é que eu fique aqui no Brasil, o Senhor não vai me dar o visto e eu vou ficar contente de todas as maneiras. E o homem do consulado disse, ok, você tem um visto. Eu fiquei assim, o que Deus quer que eu vá para lá? Que eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Cheguei aqui, conheci a minha esposa, começamos a conversar, começamos a nos conhecer, minha vida mudou completamente. Comecei a trabalhar rápido, encontrei um trabalho. Depois de um tempo eu comecei a parar para pensar. Eu estava já construindo, organizando para o casamento já. Eu pensei, peraí, acho que eu sei o que Deus tinha aqui para minha vida. Tudo na minha vida, no passado. Minha profissão, meu trabalho, os meus sonhos. O sonho de tocar fora no exterior, eu tinha perdido tudo. Mas agora eu já tenho. Uma coisa eu não tenho ainda, que era a minha casa. Porque eu estava comprando a casa, dando entrada no apartamento. Estava praticamente tudo certo. Eu perdi o trabalho, não tive condição de pagar, perdi. Eu tinha certeza. E não ia ser coincidência. Porque eu tinha certeza, se era da vontade de Deus, ele ia me dar minha casa. E foi o que ele me deu. Ele me trouxe até aqui nos Estados Unidos, eu vim sem dinheiro, sem nada. Quando o pessoal, os irmãos me ajudaram, eu vim aqui, trabalhei e consegui pagar o dinheiro, a passagem de volta. Deus me deu um trabalho, ainda sou músico. Aqui os irmãos podem ver meu mural de trombones aqui. Trabalho aqui também no conservatório de música, sou professor de trombone. Toco na orquestra aqui da igreja. Tenho meu trabalho também, que graças a Deus me traz meu sustento, traz minha manutenção, mantenimento da casa. E Deus me deu uma casa antes do meu casamento. Faltava acho que umas 2 semanas antes, Deus me deu o privilégio de comprar minha casa. E irmãos, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. No livro de Mateus, a mesma história do jovem rico, que o jovem rico fez aquela pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Deus, diretamente, foi, ele fazia tudo já, mas o que ele não tinha era Deus, ele não quis seguir a Deus. Ele falou, vai, vende tudo que você tem e segue-me. Deixa o mundo e segue-me. E o jovem rico chorou, porque ele era dono de muitas riquezas, não quis abandonar tudo isso. E a pergunta foi, Senhor, os discípulos, o que está reservado para nós? Porque nós temos deixado tudo. Jesus diz o seguinte, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos, terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herderá a vida eterna. O que eu estou vivendo hoje aqui, irmãos, não veio de mim. Veio dessas bênçãos de Deus. Hoje eu recebo 100 vezes mais do que eu tinha na minha vida anterior. Hoje Deus me deu o dom de línguas. Falo 3 línguas hoje. O português, mal falado. Mas em casa eu falo espanhol com a minha esposa e tenho que me virar em inglês. Tenho a minha casa, tenho meus trabalhos, tenho a minha vida e tenho Deus comigo. Sigo para o alvo, sigo para o prêmio, que é a vida eterna. E, irmãos, gostaria com esse testemunho animar os irmãos. Os irmãos não estão sozinhos. Deus está chamando os irmãos. Se o irmão tem a mesma história que eu, talvez está brigando, é um músico que está brigando com o sábado, quer conquistar os seus sonhos, não faça sozinho. Não deixe Deus de parte. Ele não pede o impossível. Não é impossível para o irmão dar o seu coração para Deus. Mas ele propõe o inimaginável. O irmão não tem nem noção que Deus tem preparado para o irmão ou para a irmã, se os irmãos entregam o coração a Deus e deixa que Ele guie a vida de vocês. Deus nos ama. Deus de Abraão, Deus de Davi, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o meu Deus e Ele é o seu Deus também. Ele tem grandes planos na sua vida. Só basta uma coisa. Entrega o seu coração a Ele. Deixa que Ele guie a sua vida. E todos os seus planos vai se realizar. E o irmão vai ter paz com Deus.
Maravilha, pessoal. Tivemos aí esse belo depoimento do irmão William. Uma maravilhosa história inspiradora. Deus continue te abençoando, irmão William. Tenho certeza que é seu depoimento, que a sua história de vida influenciou positivamente a muitos dos nossos queridos amigos músicos que estão aí também na carreira, que estão aí às vezes na dúvida, né, se serve a Deus com uma vida de privação em algum momento, mas depois receber as bênçãos de Deus, ou se abandona a fé. Você, meu querido amigo músico, que está nessa dúvida, escolha sempre a Jesus, escolha a Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Ulisses, como é que está o nosso chat aí? Vamos voltar à nossa interação? Como é que está o nosso chat do WhatsApp? Como é que está o nosso chat lá na página da rádio? Como é que está? E aí, Cris? Tivemos alguns irmãos que entraram aqui no chat do Conectados, né? Nós tivemos a participação aqui do Marcos Pedraza, né, falando sobre o programa, né, mandou até pra gente um cartaz de um programa da Conferência Geral de Música. Verdade, depois verdade. O Ebinho vai falar um pouquinho mais, né. Com certeza. O Guilherme Duarte também tá por aqui, junto com o pessoal. Deixa eu ver aqui, calma aí. Olha, que o chat, o pessoal começou a falar pra caramba, ó. Maiele também estava aqui com a gente, estava aqui participando do chat. O Moisés aqui do Rio de Janeiro mandou um abraço pra gente, um bom dia, tá ouvindo o nosso programa. O Auro, lá de Mogi, também tá participando com a gente. Isso, o pessoal tá bem animado, tá conversando, tem uma interação boa aqui no chat. Já mandaram informações, né? Você mandou o link do teaser do Renovação, né, do USA. Isso. E tem pessoal entrando no chat, participando bastante com a gente. Tá muito legal. Eu acredito que cada programa a interação vai ficar cada vez maior, né? Principalmente semana que vem. Semana que vem a gente vai ter um negócio muito legal. E aí a gente vai precisar da participação de todo mundo. Com certeza. E aqui no chat da rádio tivemos participação também, né, Ulisses? Como é que tá aí o chat da rádio? Aí no site, no aplicativo? Deixa eu pegar aqui pra você. Olha. O chat da rádio. Às vezes o chat da rádio aparece um pessoal assim diferente do que tem no nosso chat do WhatsApp, né? Sim. Às vezes a comunicação diferente, o pessoal que tá acompanhando, que tava acompanhando outros, né? Eu acredito que... tem aqui, ó, a Mili Sopares, de Santa Fé, na Argentina, mandou um abraço bem pra de gente. Longe. Um abraço, Mili. O Vastil do Vale do Ribeira, mandou um abraço pro Rodney, em especial, mandou um abraço pra família. Também mandou um abraço pra gente aqui, pra equipe, agradeceu muito a participação do William. É engraçado, né, que tem um pessoal, assim, de fora do país, eu acho isso muito legal, né? Com certeza, de longe, né? De longe, da Colômbia, que como você tinha falado aquela hora, foi Colômbia ou foi Peru que você Colômbia, falou? Colômbia. O pessoal da Colômbia que tá participando. Pessoal, sempre que vocês estiverem ouvindo o nosso programa, deixe seu comentário aqui no chat, nos dois. A gente vai estar sempre lendo, a gente vai estar sempre dando esse feedback, esse retorno, assim, né? Agradecendo a participação de vocês. É sempre importante pra gente saber que vocês estão nos ouvindo, né? É diferente de uma apresentação ao vivo, né? Quando a gente tá ali, que a gente tá vendo as pessoas prestando atenção. Por aqui a gente tem aquele contato mais online, né? Então é importantíssimo essa interação de vocês. Deus continua abençoando vocês, entrando sempre em contato conosco, participando, mandando suas dúvidas, né? Como a Bianca falou, mande suas dúvidas, mande suas recomendações, ideias, dicas de tema, manda pra gente. A gente tá sempre olhando, a gente tá sempre antenado. Pode mandar aqui no chat, pode mandar no chat do WhatsApp, pode mandar na nossa página no Facebook, pode mandar também no Instagram. Estamos sempre aí olhando. Maravilha, maravilha. E pra gente fechar, ainda tivemos agora no final, né, o Adenilson, grande amigo, irmão de Simonese, falou que gostou muito. Um abraço, irmão Adenilson. Deus continue te abençoando, viu? E abençoe a cada um dos nossos queridos ouvintes que acompanharam o nosso programa. E agora chegamos a um momento
muito importante do nosso programa. Já estamos chegando no final e nós chegamos ao momento da reflexão. Momento da reflexão. Eu gostaria de convidar nesse momento o irmão Rodney, que está conosco, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Irmão Rodney. Graça e paz a todos. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus me concedeu nesta manhã de participar desse programa tão importante e necessário, falando sobre um dos principais meios de adoração, que é a música, né? O que seria do culto sem o louvor, o que seria da adoração sem o louvor. Eu quero agradecer a Deus pelo ministério que vocês estão aqui representando nesse programa e nesse espaço aqui da Rádio Conectados. Bem, hoje nós falamos de dons versus talentos, né? Fizemos aqui um comparativo, um contraste entre o significado dessas duas palavras tão próximas, mas com significados diferentes. Eu queria, no final do programa, com a ajuda aqui também do Ulisses, do Cristiano e da Bianca, quero fazer uma pergunta a vocês. São os dons que produzem amor ou o amor deveria ser a fonte de todos os dons? Qual a opinião de vocês? Eu acho que o amor tem que ser a fonte, né? Todos os dons. Eu concordo. Acho que o amor... Também concordo. Olha, essa preocupação Paulo tinha. E é interessante que em primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ali na Grécia, o capítulo 12, ele é conhecido como o capítulo dos dons espirituais. E o capítulo 13 de 1 Coríntios, vocês se lembram qual o tema que Paulo tratou ali em sua primeira carta, no capítulo 13? Sobre o amor, né? O amor, né? Então, Paulo, ele conectou os dons, os talentos, com o amor. É interessante que na versão King James, o último versículo das traduções normais, o último versículo do capítulo 12, a King James foi colocada no capítulo 13. Eu quero ler alguns versículos desta carta, porque ela faz uma conexão incrível entre dons, talentos e o amor. E eu penso que nós não poderíamos concluir esse programa, concluir essa transmissão sem falar do amor, que deve ser a fonte, deve ser a motivação, deve ser o elemento que sustenta todos os dons e talentos no nosso meio. Então, Paulo escreveu o seguinte, olha, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, fique à vontade. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se importa de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, queridos irmãos, queridos internautas, ouvintes aqui desse programa, Ulisses, Cristiano e Bianca, eu imagino que essa reflexão deve concluir essa live, esse programa, para que possamos entender que uma igreja ela pode ser rica em dons. Uma pessoa pode ter muitos talentos, ela pode ser diferenciada na sociedade, no trabalho, na igreja, em qualquer canto. Mas se ela não tiver amor, os seus talentos, os seus dons não vão suprir a falta do genuíno amor. Vocês podem notar que no mundo secular, em Hollywood, ou no futebol, no mundo dos esportes, das estrelas e dos astros, parece que os talentos, eles justificam a ausência do amor. Muitas das pessoas que são talentosas se comportam de maneira ridícula, de maneira egoísta, de maneira nefasta, maldosa. E parece que eles justificam as suas ações más com a presença dos talentos que eles possuem ou dos dons que eles nutrem. Então, Paulo, aqui, ele nos leva a essa reflexão, que a linguagem, talvez, que esteja faltando no meio das pessoas que estão cheias de dons e de talentos, seria a linguagem do amor.
Precisamos mais falar sobre essa linguagem. E eu imagino que muitos de nós confundimos talento com verdade, espiritualidade com justiça, utilidade com dignidade. Eu vou tentar aqui explicar o que eu estou querendo passar para vocês. Você pode ser uma pessoa muito espiritual, eu posso ser uma pessoa muito espiritual, mas isso não me faz uma pessoa justa. Quem me faz justo é Jesus Cristo. A única fonte de justiça é Jesus. Você pode ter muito talento, você pode ter muitos dons, mas se você não tiver o amor, se eu não tiver o amor, eu sou um inútil na igreja. Eu posso ser muito útil, mas a minha utilidade não me faz digno. É como um tapete na porta da sala ou um tapete na porta da igreja. Cristiano, o tapete que fica lá na porta da igreja, que você limpa os seus pés, ele é útil ou digno? Ele é útil, né? É útil. Nós somos aquele tapete. Nós somos úteis, mas dignos? Não. Digno somente um, Jesus Cristo. Então, todo louvor, toda honra, toda glória precisa ser direcionada a Jesus. E atribuir méritos ao homem é roubar de Deus a sua glória. E eu quero concluir dizendo a vocês que, fazendo uma pergunta, vou fazer uma pergunta aqui. Quando somos mais parecidos com Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando é que o Ulisses é mais parecido com Deus? Acho que Sim. quando eu amo mais. Muito bem. A Bianca é mais parecida com Deus quando ela ama o seu próximo, o Cristiano é mais parecido com Deus quando ele ama o seu próximo. Eu só posso me parecer com Deus quando eu amo. Não importa os talentos que eu tenha, não importa os dons que Deus me concedeu. Eu preciso de ter o amor de Deus na minha vida. É um pensamento que eu vou concluir agora, diz assim: o tempo é muito lento para os que o esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para aqueles que amam, o tempo é eterno. Quero agradecer a vocês, eu quero agradecer a Deus a oportunidade e dizer a vocês: continue desenvolvendo os seus talentos, continue valorizando os seus dons, mas não se esqueçam do principal, que é o amor. Amém. Amém, amém. Para nós concluirmos o nosso programa de hoje, irmão Rodney, vamos pedir ao irmão para que possa orar. Ore em prol dos pedidos, né, que as pessoas fizeram ali em seu coração, em prol do Ministério da Música aqui no Brasil, em todo mundo, em prol dos músicos e também dos nossos ouvintes. Coloque esses pedidos de oração e apresente-os a Deus nesse momento, por favor. Sim, vamos lá, vamos orar. De onde você estiver, conecte-se com Deus, feche os seus olhos. Se você estiver dirigindo, você não vai poder fechar os seus olhos, continue com os olhos abertos, mas se conecte com Deus de alguma forma, eleve os seus pensamentos ao trono da graça nesse momento. Querido Pai Celestial, queremos agradecer a oportunidade que tivemos nesta manhã de compartilhar os nossos conhecimentos e também de aprender mais sobre a importância da música, o papel dos músicos, também a contextualização entre dons e talentos. Ajuda-nos também a entender que a vocação é essencial, precisamos ser vocacionados, precisamos atender o chamado. Em alguma área da tua obra, fomos chamados a desempenhar uma função, a desenvolver os nossos talentos, a exercer os dons que o Senhor nos concede. Mas, acima de tudo, Senhor, coloque o Espírito Santo na direção desses dons. Que sejam dons espirituais, que sejam dons dirigidos pelo Espírito Santo, que eles possam gerar vida, que eles possam gerar harmonia, que eles possam gerar arrependimento, que eles possam gerar a presença de Cristo em nossas vidas. Pedimos pela vida de todos os músicos, pedimos pelos medos, pelas inseguranças que muitas vezes os obstáculos colocam diante deles, mas como Ulisses mencionou, os músicos precisam ser teimosos no mais excelente sentido dessa palavra, precisam ser perseverantes, motivados para a honra e tua glória, que eles possam exercer o seu ministério. Ajuda-nos a entender a importância desse ministério em nosso meio. Ajuda-nos também a valorizar e a apoiar todos os músicos da nossa comunidade. Pedimos em favor das pessoas que expressaram aqui as suas necessidades, os seus desejos, queira atendê-los conforme a tua providência. Pedimos nesse instante que o Senhor permaneça conosco nessa semana. Fique conosco, abençoando esse canal, abençoando todas as programações, todos os canais das redes sociais que têm o objetivo de honrar e glorificar o teu nome. Abençoa-o, Senhor, neste dia. Tira de nós tudo aquilo que tem impedido de sentir, produzir, reproduzir
o teu amor, o amor ágape em nossos corações. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que ficou conosco até o final. Muito obrigado, irmão Rodney, Ulisses, Bianca. Fiquem com Deus, fiquem na graça de Deus. E no domingo que vem estaremos aqui de volta para mais um Conectados Music, um programa super especial, né, com a Ginka Music. Então não perca. Jesus voltará nos altos céus. Quero estar pronto, dia final, enfim, Cristo virá nas nuvens do céu. Face a face com o Rei, já se